Fala, meus queridos da primeira série, e aí, todo mundo bem? Tranquilos? Excelente segunda-feira para cada um de vocês, excelente semana, que vocês tenham muito conhecimento, muito discernimento, muita sabedoria para organizar esse seu tempo de estudo. Qualquer coisa, não esqueça que você pode contar comigo, coloca a sua pergunta, questionamento, indagações aqui nos comentários, tá bom? Não esquece não. É muito bom começar a semana aqui pertinho de vocês. Muito, muito, muito bom. E aí então, nós vamos dando continuidade às nossas questões, aos nossos exercícios, ao nosso livro, que é super importante, né? E um livro, né? O nosso livro, ele trouxe um conteúdo que eu acho muito bacana. Vocês trabalharam então com a parte de intertextualidade em tópicos específicos com o professor Jean, ok? E aí então nós vamos dando continuidade com a paródia e a apropriação. Tenho certeza que você já deve ter pesquisado a respeito, feito exercícios a respeito disso, e hoje a gente vai aprofundar isso aplicando os nossos conhecimentos nos próprios exercícios do nosso livro, tá bom? Então a primeira dica que eu te dou, pega o seu livro, que eu já peguei o meu. Vamos lá? Força! Força, força, força! Excelente segunda para você, meu amigo, bora! Primeira coisa, a meta do dia, a meta da nossa aula, então, é falar um pouquinho sobre a paródia, sobre a apropriação, acima de tudo, os tipos de paródia, como é que você vai encontrá-la, qual a grande diferença, né, da apropriação para o plágio, porque muita gente confunde isso, tá ok? Então, vamos seguindo com bastante calma. Primeiro ponto que eu coloquei para você nunca mais esquecer. Qual é a função da paródia? O que é a paródia? E aí, então, eu voltei historicamente, né? Coloquei para você a história da paródia. Então, a paródia é um mecanismo da linguagem literária empregada desde a antiguidade clássica. Então, para quem acha que a paródia é algo muito atual e tudo mais, tá errado. Errou feio. Por quê? Porque é algo muito antigo, meu amigo. Gente, olha lá. Egeon de Tasso, no século 5 antes de Cristo. Então, é uma representação da própria humanidade, né? A questão das perspectivas inferiores, né? E não da parte superior. Então, era uma visão que era tida para as pessoas mais pobres e tudo mais. E é engraçado porque eram análises feitas de acordo com o quê? Com os padrões da época, né? Assim, o escritor grego insere na sua própria escrita o elemento da inversão. Como assim da inversão? Porque é uma análise feita de acordo com o quê? Você produz ali a sua crítica de uma forma mais debochada, mais humorística, né? Perante a algo que é totalmente o quê? Superior ao seu próprio padrão, né? E então eu quero te mostrar aqui, a paródia, ela é um mecanismo da própria linguagem produzida pelos textos literários, ok? Para quem gosta de fazer mapa mental, é uma dica que eu te dou, faça os mapas mentais. É super importante, mas para quem tem um outro método de estudo, se sente mais leve, né? Mas não se preocupa, cada um tem um método específico, né? Mas se você gosta de fazer o seu mapa mental, então o primeiro tópico que você vai colocar, puxando suas setinhas, é a respeito da paródia, ok? Pega o seu material, pega o seu livro. No seu livro, na página 6, ele trabalhou assim: intertextualidade, procedimentos de recriação, a paródia. Valéria, eu posso usar então o meu marca-texto para ir colocando todos os pontos importantes, usando minha caneta colorida para colocando as observações? Fique muito à vontade, ok? Eu só peço para sempre você ir acompanhando tudo que eu vou colocando do seu livro. As imagens que eu vou passando para você aqui no vídeo são ilustrativas para eu te mostrar de onde eu estou tirando isso, ok? Então eu estou na página 6. Abra, por favor, na página 6, onde ele começa assim: a paródia é um procedimento recriador do texto do outro, tendo uma intenção cômica e satírica. A primeira coisa que você vai ou colocar no seu mapa mental ou passar o seu marca-texto é que a função da paródia nada mais é do que trabalhar com algo cômico ou satírico. É isso, essa é a visão dela. E aí ele continua: o recurso da paródia frequentemente é utilizado como forma de questionar os valores que são pré-estabelecidos. Então você tem uma crítica. Dentro da própria paródia, a inserção da crítica. A paródia ela serve para criticar algo que é o quê? Pré-estabelecido, que é ordenado ao meio social, né?
Na paródia há sempre dois discursos que, ao serem colocados em paralelo, assumem a função discursiva de criticar e ironizar situações. Então, olha aí a função do ato de criticar, ironizar situações comumente sociais, né? Até mesmo o ato de ridicularizar pessoas, isso acontece sim, né? Isso traz o risco, né? A comicidade, mas também pode demarcar uma reflexão e um questionamento a respeito disso. Quando a gente analisa a história da própria paródia, a gente verifica que é algo que não é atual, mas que quando a gente pega a função dela, é super atual. Por quê? Porque a gente tem um monte de paródias que falam a respeito de política, que falam a respeito de problemas sociais, de mazelas, né? E isso tudo é para quê? É para trazer uma reflexão para a sociedade, né? As pessoas gostam de fazer essa análise, né? É uma forma de, está lá, dar uma luz para alguém entender que tem problemas sim, que a sociedade precisa ser transformada, precisa de uma nova consciência, né? Perante a várias situações. E aí, então, a gente vem para a página 8. Na página 8, nós temos aí um tipo específico de paródia, a paródia na literatura, certo? Porque você vai ter a paródia em vários meios. O primeiro tópico é a respeito da literatura. Carlos Drummond de Andrade, um de nossos maiores e mais conhecidos poetas, lançou em seu livro de estreia um poema intitulado Quadrilha, que você pode ler a seguir. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a titia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com João Pinto. Fernandes e não tinha entrado na história. Isso daí é um poeminha que você tem. E foi parodiado, ou seja, pegamos um texto dentro da literatura, por isso é uma paródia na literatura, e foi parodiado como Quadrilha Pós-Moderna. João curtia os posts de Teresa, que cutucava Raimundo, que stalkeava as fotos de Maria, que compartilhava os textões de Joaquim, que mandava nudes no privado da Lili, que só sabia repassar correntes e reclamar da vida nas redes sociais. Então, isso é uma forma de paródia dentro da literatura. Pegar um poema, um texto literário e fazer reprodução em cima disso. Fechou? Olha o próximo. Página 8 ainda, nós temos lá paródia do provérbio. Como assim? Existem os provérbios, né? São mensagens reflexivas e tudo mais. E então, você, quando insere, né, a paródia dentro do provérbio, você pega um provérbio já existente e você vai parodiar em cima disso, com uma função de quê? De criticar, de trazer a ironia, o deboche, o cômico, porque essa é a função da paródia, beleza? Vamos lá! A cultura popular também rende boas paródias. Leia um poema visual e aí então você tem quem não marica, né? Literalmente, quando a gente pega essa frase aí, quem lembrou de qual provérbiozinho está sendo citado? Quem não arrisca, não petisca. Então, pegamos esse que tem como uma base e produziram uma paródia em cima disso, tá bom? E você deve estar se perguntando, Valéria, mas o que é marica? É medroso, né? Medroso é a pessoa perante várias situações, tem medo de alguma situação e tudo mais, não quer ir à frente por medo e tudo mais, angústias. E a gente vai passando para a página número 10. A página 10, nós temos então paródia e crossover. O termo crossover remete a um tipo de evento ou produto cultural em que dois ou mais personagens de diferentes núcleos ficcionais ou universos temáticos se encontram construindo uma espécie de mundo paralelo. Então é algo que vai além, ok? O filme infantil Shrek, então é citado pra gente o exemplo do filme Shrek, empregou tal recurso ao unir personagens de diferentes contos de fadas, e aí ele começa te dando o exemplo de como é que isso acontece, né? Quando ele cita, por exemplo, vários contos de fadas, várias princesas que são inseridas no próprio filme, né? No próprio texto, ao decorrer disso, é a forma de você conseguir unir
de forma humorística dentro de um único filme, certo? Várias histórias, vários tópicos dentro de uma única história, né? E aí, então, você tem a página 10 ainda sobre a apropriação. A apropriação é muito importante que você saiba a diferença entre uma apropriação e um plágio. Plágio é crime, meu amigo. É o ato de você pegar algo que não é seu, já existente, e você garantir que são palavras suas, né? Mas o que é apropriação, você deve estar se perguntando. Apropriação é a retomada de outros textos incorporados a um novo texto, de modo que não se pode mais definir entre os seus limites, ok? É uma espécie de bricolagem de personagens, universos e temas que constitui um trabalho literário da apropriação da cultura. Vinculada à paródia, ela é vinculada à paródia, é um tipo de paródia, né? Seu principal objetivo, já grifa, é criar um objeto de cultura original, a partir do diálogo com algo já existente. E ele colocou pra gente algo muito bonito, que é o exemplo do O Minotauro. Só que eles pegaram o clássico do Minotauro e o Monteiro Lobato colocou com novos olhos esse clássico literário, né? E aí a gente vai passando para a página 18. Página 18, então, você tem a primeira questão discursiva, mas eu peço que você dê continuidade nas questões também objetivas, tá bom? E aí ele começa assim na questão 5. Lembranças, né? Lembrança de morrer. Quando em meu peito rebentar-te a fibra, que o espírito enlança a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima, em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste pensamento. E ele continua para você, e eu quero que você termine a leitura e vamos para a questão A. Os textos transcritos evidenciam a intertextualidade da peça Uma Noite em 5 Atos, com a poética de Álvares de Azevedo, ok? Que recurso de intertextualidade é utilizado em Uma Noite em 5 Atos para estabelecer em relação, né, a relação direta entre essa peça e o poema Lembranças de Amor? Então você vai analisar, voltar as questões do capítulo todo para responder aí certinho. B. Em que se assemelham as ideias sobre a morte expressas pelo eu lírico na terceira estrofe do poema e pela personagem Zé Paulo no trecho da peça. Então, você vai trabalhar com a questão das semelhanças, ok? Passando, então, para a página 23. Página 23, nós temos a questão, especificamente questão 14, que começa dizendo o seguinte. Responda em seu caderno, blogs da Piauí. Aqui, tudo se cria, nada se copia. Eu não sei se vocês lembram, mas trabalhamos muito aí com a análise daquela frasezinha. Nada se cria, tudo se copia, né? É uma frasezinha que pode te ajudar a responder essas questões. E na primeira diz assim, indique que texto é e esse, né, explique o processo de intertextualidade que se estabelece entre o anúncio publicitário e algo que já é existente. Explique de que maneira a linguagem não verbal, ou seja, só as imagens, do anúncio publicitário contribui com o diálogo que está sendo estabelecido entre esses dois textos, ok? Questão da linguagem verbal e não verbal, tá bom? A questão 15, vamos lá? Questão 15 diz pra gente o seguinte. Leia a seguir um trechinho das revistas concedidas pelo escritor chileno Alejandro Zambra à Folha de São Paulo, né? E aí a primeira questão, você termina de ler bem bonitinho, a primeira questão disse assim. Cite 2 fatores que levaram Zambra a adotar a forma narrativa empregada em múltipla escolha. Então você vai fazer uma análise dos 2 fatores, né? Os motivos que levaram. Na B, por que múltipla escolha não funciona como a prova de aptidão verbal chilena? Por quê? Qual é o motivo? Coloca pra gente. Indo então para a questão 16. Não sei, respondeu Dona Carochinha, mas não tenho notado que muitos dos personagens das minhas histórias já andam aborrecidos de viverem toda a vida presos dentro delas. Querem novidade,
falam em correr mundo a fim de se meterem em novas aventuras. A. Explique em seu caderno como se dá o processo de intertextualidade nesse textinho do Monteiro Lobato. Como é que isso acontece? Coloca aí pra gente, por favor. B. Transcreva em seu caderno um exemplo que segue uma sequência textual narrativa e um exemplo que uma sequência textual descritiva. Então, você vai trabalhar aí com algo que é narrativo e o outro que é descritivo, ok? E aí, então, eu deixo para vocês finalizarem as questões tanto discursivas como objetivas. Qualquer dúvida, coloca para mim aqui no comentário que eu já respondo para você. Não esqueça, monte o seu mapa mental, monte os seus resumos, o que importa é você conseguir encontrar o seu método de estudo, ok? Espero que eu tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas a respeito de paródia e apropriação. Um grande beijo para cada um de vocês, boa semana!